Hoje vamos olhar apenas o capítulo 14, brevemente aqui, antes de participarmos da ceia. E na sequência nós vamos entrar naquele conflito final. O Senhor, a vitória dele é absoluta. Nós vamos ver o derramar da sua ira. Então faltam as 7 taças. Nós vamos olhar semana que vem, se o Senhor permitir. E aí nós vamos chegar num contraste depois. A gente já está aqui caminhando, se Deus permitir, até o mês que vem a gente termina, né? Terminar em novembro ainda, final de novembro. Mas vai ter um contraste interessante hoje, vai aparecer já um pouquinho, citando sobre a Babilônia. Não vou me deter muito hoje sobre a Babilônia, nós vamos falar mais sobre ela no capítulo 18. E nós vamos, naquela ocasião, nós vamos estudar sobre a história da Babilônia na Bíblia, embora hoje nós vamos ler só apenas um versículo lá de Daniel, mas lá no capítulo 18 a gente vai olhar um pouco mais para a Babilônia e tem lições importantes para a gente. E aí o livro então vai terminar com esse contraste. Você vai ter a queda da Babilônia no final do livro, e logo após ele encerra com o estabelecimento da Nova Jerusalém. Então há um contraste ali, não é? Aliás, o livro tem vários contrastes, aqueles que têm acompanhado aqui nesses meses têm percebido isso. Hoje não é diferente. Então eu queria chamar a atenção aí das crianças também, no capítulo 14. Nós vamos falar de 3 eventos aqui. Na NVI está muito precisa aí a divisão. Você pode olhar aí quem tem a NVI. Então nós vamos ver, primeiramente, olhar para essa cena do Cordeiro com os 144 mil, que na verdade é o povo de Deus cantando diante do trono, fazendo um contraste com o texto anterior, dessa trindade do mal. Nós vamos ver isso aí. Depois nós temos 3 anjos que anunciam o Evangelho, e o Evangelho que salva e condena, coerente com a mensagem de toda a Bíblia. Então há um anúncio aí do Evangelho que salva e condena. Nós vamos perceber isso aí. E terminando com a colheita na terra, sendo dita aí em 2 etapas. Primeiro a colheita de grãos e depois a colheita das uvas. E nós vamos ver aí mais uma vez salvação e condenação. Já entreguei o sermão para você. Se você quiser ir embora agora, não é? Você já sabe o que tem aí no capítulo 14, mas não precisa ir embora não. Se você tiver um pouquinho de paciência, vamos caminhar aí, lendo e caminhando no texto. Então vamos ver aí sobre salvação e condenação. Apocalipse 14. Vocês podem projetar para a gente aí? Para aqueles que quiserem acompanhar na projeção. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Primeira cena que João apresenta para nós no capítulo 14 é o povo de Deus cantando diante do trono, próximos do Cordeiro, diante do Cordeiro. Então nós temos aqui, depois de falar daquela falsa trindade, arrume a sua cabeça aí, tá certo, Marli? Marli, né? Tem um monte de Marli aqui. Arrumem as cabeças aí, não é? Então olha só, não vá pensando que é uma coisa após a outra aqui, não é? Não, ele fala de uma cena lá no final, depois ele volta, antecipa uma coisa, então você vai arrumando aí. Então ele falou daquela falsa trindade, eventos do fim, da batalha do fim. Agora ele antecipa uma cena posterior àquela, que são os salvos com o Cordeiro. Ele está antecipando, e não é para nos confundir, é para trazer esperança. Vocês estão lembrando que ele está escrevendo para pessoas que estão sofrendo por amor a Jesus. Eles estão vendo pessoas morrerem por amor a Jesus. Parece que eles estão sendo derrotados. Embora eles ainda não estejam enfrentando aquela falsa trindade, mas eles já estão enfrentando oposição severa contra o Evangelho.
E há no Apocalipse, então, sempre esses dois aspectos, não é? Aplicações para os primeiros leitores, estavam ali debaixo do Império Romano, tirânico, oprimindo o cristianismo, e naturalmente aplicações apontando lá para o futuro, coisas que nós ainda não vivemos, não vivenciamos, que no futuro vivenciaremos, né? Aqueles que estiverem vivos naquela ocasião, se isso não acontecer no nosso tempo. Então tem esses dois aspectos, e aqui ele antecipa então esse tempo dos salvos com o Cordeiro. Por isso, ele fala aí que o Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião, naturalmente aqui um lugar de libertação e glória, celebrando a vitória dos santos sobre a falsa trindade. Então ele está nos levando lá para frente. Os 144 mil, já falamos um pouco sobre eles aqui. São a igreja, aqueles que permaneceram fiéis a Cristo em meio à grande adversidade, em meio defendendo a fé com as suas vidas. Então, uma visão antecipadora, que retrata o destino do povo de Deus, que foi preservado durante a grande tribulação, mas que tinha sido vítima da cólera da besta. Essa visão vai se concretizar lá nos capítulos de 20 a 22. Nós vamos chegar neles, né, daqui a algumas semanas, se Deus permitir. Mas João, ele gosta de relatar a seus leitores visões antecipadoras do que virá no fim, para fortalecê-los. As experiências são duras, o que está para acontecer com eles não são coisas fáceis. E eles precisam ser encorajados com a verdade. Eles precisam ser encorajados com a esperança que o Evangelho traz. E é isso que ele faz. Experiências duras estão à sua frente, mas a esperança é maior do que essa dificuldade. O Monte Sião é uma referência clara a Jerusalém, e aqui dando a ideia de estar protegido pelo Senhor, a cidade santa. Nós temos algo semelhante aqui ao que aparece lá no capítulo 7, quando falamos sobre os 144 mil naquela ocasião. Um contraste, note aí que há um contraste, você lembra da marca que os seguidores da besta receberão? Lembram disso? Aqueles que estavam aqui nas semanas anteriores. Agora, então nós temos aquele grupo, né, marcado pela besta para ser protegido pela besta, para não sofrer sanções econômicas, para desfrutarem de alguma prosperidade. Mas agora ele está falando daqueles que recebem a marca do Senhor. Olha aí, no primeiro versículo ainda. Eles traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. O nome do Cordeiro está neles. Eles não têm a marca da besta, eles têm a marca do Cordeiro. Há um contraste, então, e como sempre, João, ele está chamando o leitor para tomar uma decisão. Está perguntando o seguinte para mim e para você: em que grupo você está? De que grupo você faz parte? O fato é que todos estão posicionados em um dos dois grupos. O julgamento ele vai ser consumado com intensidade, mas há uma distinção entre aqueles que estão relacionados com o Cordeiro, em oposição àqueles que têm a marca da besta. A combinação do cântico alto e das harpas enfatiza a tremenda alegria e a adoração que está ocorrendo no céu. Você pode ler isso aí no versículo 2. Um cântico novo, ele foi composto principalmente para os redimidos. E é muito interessante que no Apocalipse, o que não acontece no Novo Testamento, acontece no Apocalipse com muita fartura, que são os cânticos. Você tem notado isso? Muitos cânticos. Nos deparamos com muitos cânticos no Apocalipse. E aqui um cântico novo foi composto principalmente para os redimidos. No versículo 4 cabe um esclarecimento. Quando ele se refere àquele grupo especial dos redimidos, ele diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos ou virgens e servem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então isso aqui gera confusão. A ideia aqui não, de maneira nenhuma, tem aqui uma depreciação do casamento.
A ideia aqui é de uma consagração total. Então, essa virgindade que é referida aqui da parte dos 144.000 é uma virgindade simbólica. Pensando naquela, a prostituição que muitas vezes é referida nas Escrituras como a idolatria. Essa é a figura aqui, a imagem que está como pano de fundo dessa colocação. Então, o casamento não está sendo depreciado à medida que exalta o celibato. Não, o que nós temos aqui é uma linguagem figurada de pessoas que de fato se posicionaram com o Senhor, com uma vida de pureza, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Por um lado, eles se negam à prática do pecado. O lado positivo é que eles seguem o Cordeiro, mesmo que seja para a morte. É o que nós lemos. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E aqui uma identificação que o próprio Jesus ensinou, o apóstolo Paulo também, o apóstolo Pedro também no Novo Testamento. Uma identificação com aquele discipulado radical. É o discípulo que segue a Cristo para a cruz. E o caminho que Cristo tomou foi o caminho da cruz. O discípulo também está disposto a tomar esse caminho por amor a Ele. Era, como temos dito aqui repetidas vezes, o caminho que alguns dos primeiros leitores, dos irmãos dos primeiros leitores, já tinham trilhado. Por amor a Cristo, enfrentaram a morte. E certamente outros trilhariam esse caminho também. E João está dizendo, queridos, esse grupo que está lá, que lá na frente estará com o Cordeiro, são esses que se identificaram com Ele, mesmo que seja para tomar o caminho da cruz. Esse é o discipulado perfeito, não é? Ser discípulo do Cordeiro pode levar ao compartilhamento da sua cruz. E eles seguem o Cordeiro porque eles entendem que não pertencem a si mesmos. Eles não são os seus donos. Eles não são aqueles que definem para si mesmos o que é melhor. Não, eles seguem o Cordeiro. Eles têm um dono e se identificam com ele. Eles também não são mentirosos. E mentira aqui é no sentido de falso ensino. Eles não seguiram ensinos falsos. Não é simplesmente falar a verdade. Não, é mais do que isso. Eles não seguiram ensinos falsos, ensinos mentirosos. Eles se identificaram com o verdadeiro Evangelho. Uma cena para trazer esperança, encorajamento. O Evangelho traz salvação, é o que ele está dizendo. Identifique-se com o Evangelho, creia no Evangelho, porque ele traz salvação. A próxima cena envolve 3 anjos. Vamos ler aí, a partir do versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Um texto que dá medo, não é? Ler isso aqui à noite é meio complicado em casa, né? E é verdade, não é uma historinha, é verdade. Nós temos mais um contraste aqui. Primeiro, João falou dos salvos com o Cordeiro. Uma figura bonita, um tempo marcado por música, por adoração, por esperança, por consolo. Agora, a mensagem dos 3 anjos anuncia o Evangelho, que tem um duplo efeito. O Evangelho salva.
o Evangelho transforma, o Evangelho resgata, mas o Evangelho também condena. Aqueles que não recebem a mensagem do Evangelho, eles são condenados. Uma mensagem que precisamos dar atenção a ela aqui. Olha a mensagem do primeiro anjo, que anuncia o Evangelho, versículos 6 e 7, que já lemos. Então há um destino aí contrastante, não é, com aqueles que se identificam com o Senhor. O Evangelho está sendo anunciado em todo o mundo. E para nós hoje, nós ouvimos isso com muita naturalidade. Puxa, é claro que o Evangelho está sendo anunciado em todo o mundo, né? Nós ouvimos notícias, você pode ler na internet, né, de missionários. Nós conhecemos missionários espalhados pelo mundo, né? Aquele pastor Felipe mesmo que esteve aqui com a sua família, já está lá na Coreia do Sul. Já chegou lá, já se estabeleceu ali. Então hoje nós conhecemos. Imagine o efeito Diego e Diego, né? E imagine o efeito para os primeiros leitores, que o Evangelho ainda está se expandindo, e eles ouvem do anúncio do Evangelho no mundo inteiro, para todos os povos. Essa verdade soa para eles como algo que traz muita esperança. Nós não estamos confiando num ensino que está enfrentando resistência hoje e vai ser vencido. Não. Nós estamos confiando hoje num ensino que será vitorioso, apesar da resistência, apesar dos inimigos, né, que se levantam contra ele. Para os primeiros leitores, essa informação é muito interessante e muito importante. E talvez hoje nós tenhamos irmãos que recebem esse texto com aquele mesmo sentimento, porque eles estão confinados, talvez sem acesso à informação, enfrentando grande dificuldade, e agora eles leem de acontecimentos futuros que garantem a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Mas não existe Evangelho sem notícias difíceis. Por isso, nós temos o versículo 7, há um chamado aí no versículo 7, para a submissão a Deus, porque a hora do seu juízo chegou. O fim está próximo, logo, o arrependimento é urgente. Um professor querido, ele sugere que o versículo 7 talvez seja o versículo tema do livro de Apocalipse. Esse aqui é um versículo para resumir o Apocalipse, para lembrar da aplicação principal do Apocalipse. Olhe para o versículo 7, vamos lê-lo mais uma vez. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós temos aqui os dois elementos que João queria enfatizar no seu livro, que ele queria produzir nos seus leitores: submissão e adoração ao Cordeiro. Submissão a Jesus e adoração a Jesus, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, apesar da oposição, submissão a Ele e adoração a Ele, porque existe apenas duas escolhas, não existe meio termo. Então, sempre que você se deparar com o Evangelho, e eu penso que é certo que nós temos pessoas aqui nessa manhã que ainda não creram em Jesus, têm ouvido o Evangelho, mas ainda não creram em Jesus. Só há duas condições que uma pessoa pode estar: é a condição de crente, de salvo em Jesus Cristo, por confiar nele, por acreditar que haverá um juízo, por acreditar que há um juiz, por acreditar que há um Salvador. E do outro lado, existem aqueles que dizem: isso não é verdade. Isso não é verdade. E muitas pessoas dizem isso, apesar de ouvirem o Evangelho com respeito. E algumas não chegam a falar essas palavras. Mas à medida que elas não creem, por não crerem no Evangelho, por não se identificarem com Jesus, elas estão dizendo isso para ele: eu não acredito no Senhor.
mesmo o chamando de Senhor. Elas estão dizendo, eu não acredito. E a mensagem do Evangelho está dizendo, creia, porque você está diante do Criador. Adore. Então muitos dizem, mas eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para as pessoas. A pergunta é, você adora o Criador? Nós não pecamos apenas com o que nós fazemos, mas nós pecamos também com aquilo que nós deixamos de fazer. E toda a humanidade é chamada à adoração. Uma mensagem importante para as crianças aqui. Todas vocês, todos nós fomos chamados para adorarmos o Criador. Um dia nós estaremos diante dele. A mensagem do Evangelho diz isso. O segundo anjo, e você tem aqui uma progressão nesse anúncio do Evangelho, não é? Uma progressão lógica. Aqui, se você ler o capítulo com atenção, você vai perceber isso. O segundo anjo anuncia a destruição. E aí nós vamos ler Daniel 4:30. Tem esse texto aí? Palavras de Nabucodonosor. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Palavras do rei Nabucodonosor. A grande Babilônia é uma expressão extraída desse texto. A Roma, nos dias de João, então veja bem, a Babilônia lá atrás, não é? E caiu, aquele império caiu. Mas agora, nos dias dos primeiros leitores, havia ali o Império Romano, representando a Babilônia, chamada de Grande Babilônia também. Também estava prestes a encontrar-se com o seu Criador. E o destino de Roma seria o mesmo da antiga Babilônia. Como eu já falei no começo, nós vamos tratar mais sobre isso lá no capítulo 17, e tem lições importantíssimas para nós aqui, sobre esse pensar babilônico, que está presente hoje, no século 21. Está presente hoje também. Mas o que o texto diz é que a destruição chegou. O dia da grande Babilônia prestar contas diante de Deus chegou. Por isso o anúncio do anjo é de destruição. Ele está falando, olha, aquela em quem muitas pessoas confiam e dedicam a sua vida e se identificam com ela e têm alegria nela, ela vai cair porque ela é um falso Deus. Ela é um ídolo. Uma cidade que assume a posição de um ídolo em que muitas pessoas confiam. Roma tinha essa mesma função. Um império que se levantou contra o Senhor. O terceiro anjo anuncia que os seguidores da besta serão condenados eternamente. Qual será o destino dos que persistirem adorando a besta? Lembrando daqueles que se identificaram com ela e têm a marca dela e querem se beneficiar dela. O que acontecerá com aqueles que não se comoveram com a lealdade dos mártires? E eles estão ali, imagine a cena, eles se identificaram com a besta, eles são protegidos por ela, e ao mesmo tempo eles veem crentes morrendo por amor a Jesus. E eles não se comovem com a fé dos mártires. Eles não mudam de posição. Eles não mudam de lado. Eles não se identificam com o Cordeiro. O que acontecerá com esses? Eles serão condenados. É o anúncio do terceiro anjo. Se alguém adorar a besta em lugar do Criador, então essa pessoa enfrentará a ira de Deus. Um cálice sem mistura. O indivíduo queria beber naquela ocasião, para se embebedar, ele tomava o vinho puro, sem mistura. E agora ele está dizendo, haverá um tempo em que o Senhor servirá o cálice da sua ira, sem mistura, ele não vai ser diluído. Essa é a imagem aqui. Há um tempo difícil. Como eu disse no começo, o Evangelho, ele nos chama para tomarmos uma posição. O Evangelho anuncia salvação e, ao mesmo tempo, ele anuncia condenação. O convite do Evangelho é para o arrependimento, para a paz com Deus. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho enfrentarão a ira de Deus. Aqueles que se recusam
a se submeter ao seu governo, serão julgados e condenados. Duas ênfases muito claras do Apocalipse é a dureza e a resistência do coração humano para com Deus, de um lado, e do outro lado, a ira de Deus contra essas pessoas. Leia o Apocalipse e destaque esses eventos que apontam para essas verdades. A dureza do coração humano, a resistência do coração humano para com o Senhor e, em contrapartida, a ira de Deus. Esse aqui é um desses textos que deixa isso muito claro. O castigo dos maus será eterno. Qual é a conclusão ética? Qual é a conclusão que o texto nos aponta para a nossa vida? Bom, o que eu aprendo com isso? Está muito claro no texto. Olha aí, versículos 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Qual é o chamado que temos aqui? Um chamado para a perseverança. Os crentes são chamados à perseverança, que é a obediência aos mandamentos de Deus e a manutenção da fé em Jesus. Muitos dos que perseveram morrerão por sua fé em Jesus. Por isso, os santos são assegurados das bênçãos que os acompanharão na sua morte. Como pregar o evangelho da prosperidade, né, pastor Luciano? Para pessoas que estão sendo perseguidas, para crentes perseguidos. O evangelho da prosperidade não funciona nesse contexto. Ele não funciona, porque é um falso ensino. O verdadeiro evangelho funciona. O verdadeiro evangelho, ele consola. Olha o versículo 13. Não é só no Sermão do Monte que nós temos bem-aventuranças. Olha a bem-aventurança no Apocalipse. Felizes, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Ele está dizendo, virão dias em que aquela falsa trindade obterá várias vitórias, mas serão vitórias momentâneas. Porque já na morte dos crentes, naquela aparente derrota, eles já serão recompensados. Na verdade, eles são bem-aventurados. E aí você imagina a emoção agora dos primeiros leitores, e aí eles estão lembrando dos nomes de irmãos que morreram por amor a Jesus. Eles estão lembrando, alguns estão lembrando de familiares que foram retirados das suas casas à força e foram levados lá para o Coliseu e foram zombados e morreram por amor a Jesus. E agora eles estão diante de uma bem-aventurança. Eles lembram daqueles irmãos, eles lembram do sofrimento deles. E o Senhor está dizendo para eles, queridos, eles são bem-aventurados, eles são felicíssimos. Por isso, não entrem em desespero, não comprometam a sua fé, não barganhem a fé, não negociem a fé. O que está diante de vocês é uma prova que vai demonstrar a sua perseverança. Nós vamos parar aqui no texto com uma pergunta. Qual é o nosso nível de comprometimento diante de Deus? O chamado Apocalipse é para, como crentes, avaliarmos o nível de comprometimento que temos com o Senhor. Então, hoje nós somos tentados a negociar a verdade, a ética, para termos um pouco mais de lucro. Não é isso? Ele está dizendo, queridos, se nós negociamos hoje a ética, a conduta obediente ao Senhor para termos um pouco mais de lucro, o que nós faremos se chegarmos na ocasião em que tivermos a nossa vida ameaçada por amor a Jesus? Ele está dizendo, esse caminho é o caminho do abandono da fé. Não podemos tomar esse caminho. Precisamos do caminho da perseverança. Então as crianças estão lá no colégio, aí enfrentam situações de zombaria. E aí o colega vai zombar, talvez um professor vai zombar da sua fé. Vai dizer, mas você está nesse caminho, não é?
Querido, enfrente a zombaria por amor a Cristo. Enfrente a zombaria, não negocie a fé para desfrutar de um reconhecimento, para desfrutar de uma amizade, uma pretensa amizade. Não negocie a fé. Queridos, nós caminhamos para dias difíceis. Muitas pessoas têm dito isso. Observando os tempos que vivemos, nós temos caminhado para dias difíceis. É tempo de crescermos em perseverança. Então, aquela perseguição no trabalho ou na escola, no ambiente familiar, são oportunidades para crescermos na perseverança, para desenvolvermos músculos espirituais, para pagarmos o preço de seguirmos o Cordeiro, mesmo que seja para a cruz, mesmo que seja para perdas, humanamente falando. O chamado do Apocalipse é para essa identificação com o Senhor. Se você ainda não creu nele, você está diante do Evangelho mais uma vez. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de arrependimento, mais uma oportunidade de transformação. Creia no Evangelho, reconheça o seu pecado, submeta-se a Cristo. Viva para a glória dele. Ainda cedo, mas eu estou muito novo. Querido, não há nada melhor nessa vida do que dedicá-la para o Senhor desde cedo. Não há nada melhor. Mas eu quero aproveitar a vida. É isso mesmo, o convite do Evangelho é para que você aproveite a vida. Viva para Cristo. Aproveite a vida com intensidade. Viva para Cristo ainda cedo. Desfrute da paz com Deus, para que naquele dia você esteja com o Cordeiro e não debaixo da ira do Cordeiro, que aquela será uma condição terrível. Na semana que vem, se Deus permitir, a gente caminha um pouquinho mais nesse texto, tá bom? Vamos falar sobre a colheita dos grãos e das uvas que apontam para o julgamento. Nós vamos parar agora para lembrarmos do Cordeiro, lembrarmos do que Jesus fez por nós. Não haveria nenhuma lógica, nenhuma sabedoria em lermos o Apocalipse se Jesus não tivesse vindo nessa terra e morrido na cruz, sem pecado. Se ele não tivesse feito isso, nós não teria porquê de estudarmos a palavra dele. Nós precisamos do que ele fez. E é isso que vamos lembrar agora e professar por meio da ceia. Então nós vamos comer um pedaço de pão e nós vamos tomar um pouco de suco de uva. Por que vamos fazer isso? Porque o próprio Jesus deixou essa ordenança. Um dia, ele mesmo ceiou com os seus discípulos profeticamente. Antes da sua morte, algumas horas antes da sua morte. Ele ceiou com os seus discípulos e disse o seguinte: olha, esse pão lembra o meu corpo, representa o meu corpo. E o vinho representa o meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Então hoje, você que já creu em Jesus, você que já se identificou com Ele por meio do batismo, ou já tomou a decisão de se identificar com Ele por meio do batismo, ainda não fez isso, porque não teve oportunidade ainda, mas você quer se identificar por meio do batismo, que é uma ordenança dele também, você é convidado a participar da ceia conosco. Mas eu sou membro de uma outra igreja evangélica, não tem problema. Você com alegria é convidado para participar conosco da ceia do Senhor. Nós vamos participar lembrando o que Ele fez, vamos participar professando a fé que temos nele. Vamos representar a fé que temos nele aqui. E naturalmente vamos ser consolados por Ele também, encorajados, porque um dia nós celebraremos não mais pela fé, mas nós celebraremos com Ele presente, com o Cordeiro, com o Salvador. Então os irmãos de louvor podem vir aqui. Alguns irmãos também vão nos ajudar servindo os elementos. Cícero, Fabiano Carvalho, o Jair, o Tarcísio, o irmão Silas e o Eduardo também, por favor.